Então aqui a gente está falando, né, ainda o conjunto de vídeos sobre comunicação Wi-Fi. No vídeo anterior aqui a gente falou sobre o ESP8266, né, implementação da comunicação Wi-Fi para o ESP8266, utilizando TCP, né, comunicação TCP. E aí agora na sequência a gente vai falar sobre o ESP32, certo? Então eu já falei sobre as principais coisas que a gente tem sobre o ESP8266. Então aqui eu vou falar basicamente da implementação já, certo? Porque a ideia é igual àquilo que eu falei sobre o ESP32, do ESP8266, certo? Só que no ESP32 a gente vai ter algumas coisas, alguns detalhes diferentes. E aí, para não ficar repetitivo também, eu já vou para o código, direto para o do ESP32, e aí tudo que eu tiver para falar eu falo em cima do código, certo? Mas aí a gente vai seguir essa mesma sequência, né, que coloquei aqui, né? Setar o modo de funcionamento, depois configurar a rede de comunicação, configurar o Wi-Fi, o modo e tudo mais. Um desses dois, né, que seria AP ou Station, forçar o IP e depois iniciar a transmissão de informação, certo? Então a gente vai basicamente usar essa mesma sequência. Então aqui no ESP32 a gente vai incluir o FreeRTOS, o ESP-Wi-Fi.h, e aí tem essa biblioteca, eu não sei se eu deixei claro isso, certo? Que é o LWIP. A Wi-Fi é do ESP, dos ESPs, né? O ESP8266, ESP32. Mas o protocolo, né, de comunicação não é do ESP, certo? É de uma biblioteca externa. Então, se você procurar, existe aplicação tanto para o computador, para microcontroladores, e tem adaptações, né, para sistemas embarcados, mas ela é uma biblioteca independente da estrutura física do ESP, digamos assim, certo? Então, o LWIP é uma biblioteca para lidar com comunicações, certo? Então, a gente, definição de IP, o DHCP, aquilo tudo que tem a ver com a comunicação, certo? Então, aqui eu estou só deixando claro que esse LWIP é uma biblioteca em particular. Então, se você procurar lá no site do LWIP, você não precisa estar restrito ao que é feito nos exemplos do ESP. É isso que eu estou querendo dizer. Você vai na biblioteca do LWIP, porque tem mais documentação, tem mais coisas, mais exemplos e coisas utilizadas, né? Que aí você pode abrir sua mente nesse sentido, certo? Então aqui eu faço também um AP, certo? Que vai ter um SSID André e um password, uma senha de André Felipe, do mesmo jeito. Aí já defino que ele vai ser, que não vai ser escondido, né? Você vai ter visível. O número máximo de conexões igual a 4, que ele vai utilizar uma criptografia, né? Um modo de autenticação. Lembrando que para o ESP32, a autenticação é feita em hardware. Então ele é mais eficiente nesse sentido. Além disso, a gente pode determinar um core, porque ele é multicore, certo? É dual core. Você pode especificar um core só para Wi-Fi. Então você não, quando você fizer paralelo, né, utilizando lá a task, você não precisa se preocupar tanto em perda de desempenho do processador, porque ele já está dividindo lá em cores, certo? A sua aplicação. O ESP32 ele tem uma coisa talvez um pouco chata de entender, certo? Vou tentar explicar aqui de uma maneira simplificar, certo? Se você não fizer isso, não vai funcionar sua Wi-Fi aqui no ESP32. O ESP ele tem uma estrutura de eventos, certo? O que acontece aqui? Quando alguma coisa você tiver
uma comunicação, você precisa, de certa forma, de uma interrupção, certo? Que é feito lá no ESP8266, quando a gente fez, é feita implicitamente ali naquela netcon, naquela biblioteca netcon que é do LWP, certo? Netcon aqui, certo? Aqui no ESP8266, no ESP32, ele tem um sistema para gerenciar os eventos da própria Wi-Fi. Por exemplo, se a Wi-Fi conseguiu fazer conexão, ele diz, ó, conectou. Então ele gera um log dizendo que houve a conexão. E aí vai aparecer lá na sua serial, na porta serial, que houve a conexão. Então, se você não fizer, eu pelo menos desconheço, como fazer sem utilizar esse gerenciador de eventos para comunicação Wi-Fi. E quando eu tentei, não funcionou muito bem, certo? Então lá, nesse gerenciador de eventos, eu vou chamar dessa maneira, a linha 24 e 25 são bits para dizer, ó, eu estou conectado, ó, perdi a conexão. Então é basicamente isso, para que você saiba que houve um evento de conexão, ou seja, algum dispositivo se conectou à minha AP, ou não tem nenhum dispositivo conectado. Aí você vai saber se alguém se conectou ou não e você vai poder ter mais visualização, digamos assim, na hora de debugar a sua aplicação, certo? Aí aqui na linha 26, defino a função de telnet igualzinha, certo? Sem tirar nem pôr aquela função que a gente implementou aqui, né, do ESP8266, certo? Porque, como eu falei, né, isso aqui é uma implementação do LWP. Tem nada a ver com o ESP. Assim, obviamente, ele foi adaptado para o sistema embarcado e tudo mais, mas é do LWP, certo? Então, aqui nada precisa mudar. Então, aqui o meu gerenciador de eventos, certo? Eu pego a identificação do evento, não, é o evento do meu AP. E, ó, eu consegui fazer com que o AP funcionasse. Aí você sabe que o AP está funcionando. Se ele não mostrar aqui esse nome lá na serial, o AP começou, né, o modo AP foi inicializado, você sabe que ele não foi inicializado, certo? Então essa estrutura de evento aqui funciona em paralelo. Eu não preciso ficar gerenciando isso porque já é feito aqui nesse meu objeto, né, nessa minha struct aqui, é Event Group Handle. Ele já faz isso aí para mim, certo? Então eu basicamente passo o evento e ele fica gerenciando para mim. Então eu sei agora se o meu AP startou, se alguém se conectou, certo, ao meu AP, e se algum dispositivo desconectou. Então você vai ficar vendo os logs de programação lá. Se tiver alguma coisa errada, vai aparecer na sua porta serial, certo? Então é uma coisa legal, porque você sabe se está funcionando ou não, mas ela complica um pouco a sua programação. Quando você vai pegar lá no exemplo lá do ESP, ele complica ainda mais isso, então fica mais difícil fazer um Hello World simplificado para entender só o que realmente precisa ser feito para tudo funcionar. Aí eu criei uma função para startar o DHCP, o servidor DHCP, para ficar um pouco mais estruturado, né? Onde a gente bota lá o IP, o gateway e a mask. Você viu aqui que eu botei o gateway diferente, mas não precisava ter uma máscara diferente de gateway, certo? Mas isso aqui basicamente é gerenciado pelo LWIP, certo? Então você pode copiar essa função aqui e colocar lá no ESP32 ou usar aqui no ESP8266 que funciona da mesma maneira, certo? Aí aqui eu começo, né, esse meu servidor DHCP. Aí aqui eu inicializo, né, a minha Wi-Fi. Então eu basicamente inicializo a minha Wi-Fi. Aí tem essas ESP erro check, né, que são eventos de checagem para mostrar no Wi-Fi. Se houve algum problema de Wi-Fi, ele vai lá e sinaliza o evento, ou não teve algum problema no Wi-Fi. Aí mostra na sua serial, certo? Mas de qualquer maneira, o que eu estou fazendo é inicializando o ESP,
que é o que tem dentro da minha linha 70, inicializo o ESP, armazeno a quantidade de memória necessária para utilizar a minha Wi-Fi, e depois seto o modo de configuração no modo AP, na linha 72, certo? Aí eu determino as configurações desse modo de operação, certo? Passando o SSID, a senha e todas as outras configurações que eu já coloquei lá em cima, né? No começo. E eu inicializo a Wi-Fi, né? Passando a estrutura da Wi-Fi e passando aqui o meu AP. Só lembrando aqui uma coisa, certo? Isso aqui que eu estou colocando só funciona em C. Você vai ver que lá embaixo, na função main, eu não uso o extern C, tá vendo? Porque esse programa aqui está em C. O lá de cima do ESP8266 está em C++. Só para lembrar. Porque existe uma diferençazinha, só um detalhe, certo? Que, enfim, é só você mudar essa estrutura. Até porque eu também mostro os dois, como é que ficaria em C e ficaria em C++. Mas essa estrutura você só consegue passar os parâmetros dessa forma aqui, da linha 74 até 85, em C. Se você mudar para C++, vai dar erro, certo? Aí você vai ter que fazer igual eu fiz lá no ESP8266, que é botar o ponto, ó, apconfig ponto, tal, ou então fazer esse strcop, se for para o SSID, né? Que é essa função que passa o valor e você não pode usar a igualdade aqui. Esse é o jeito que você faz aquilo que fez lá embaixo, usando C++, certo? Se for em C, você pode usar essa estrutura aqui tranquilamente, certo? E aí setar e startar a Wi-Fi. Então tudo isso aqui é relativo a startar o Wi-Fi, certo? Aí aqui você configura o que você vai ficar mostrando, certo? Tem uma comunicação TCP, aí eu vou usar o sistema de eventos ali. Você precisa fazer isso aqui para saber se um dispositivo se conectou no TCP, né, quantas pessoas têm se conectando com você na comunicação TCP e tudo mais. Então tem a lista de dispositivos conectados com você e o protocolo, né, que ele está falando com você, certo? Aí aqui você também dispara questões relacionadas aos eventos, certo? Que vai ficar utilizando lá, ó, se conectou, teve uma ação lá do meu de alguém se conectar comigo. Aí isso aqui estabelece a conexão, né? E os parâmetros que vão disparar essa função aqui em cima e ver, ó, o sistema, alguém se conectou na AP. Tá? É aquele que está conectado ao sistema de eventos. É basicamente essa função que faz essa conexão, certo? Aí aqui é aquela mesma função, como eu falei, né, sem tirar nem pôr do Telnet Task, que é o que a gente implementou lá no ESP8266. Não tira nem põe, só muda o número da linha, né, aqui, que a sua implementação basicamente começa a partir ali da linha 156. Na linha 156 você pode implementar o que você quiser. É aí que você vai colocar o que você quiser sobre o Wi-Fi e se você quer fazer um ping, né? Alguém manda alguma coisa, você devolve. Ou se você quer, sei lá, acionar alguma coisa dentro do microcontrolador, usar alguma porta digital ou qualquer outra coisa. Então aqui você tem a liberdade de fazer o que você quiser, que nesse caso eu escolhi devolver um hello world toda vida que alguém manda uma comunicação alguma informação na porta serial, certo? E aí a função principal, eu basicamente fico escutando essa parte da station, né, para poder mandar, ó, se conectou um dispositivo aqui na minha station e tal, e cria um outro task para fazer a comunicação telnet. Então eu tenho duas tasks funcionando em paralelo que não vão entrar em conflito em princípio, né? Então
Aqui a função main ficou simplificada porque eu criei várias funçõezinhas, né? Eu inicializo, depois eu crio um evento, eu tenho que criar esse evento para poder ter o gerenciamento lá dos eventos por parte do ESP, naquela função que eu mostrei lá em cima. Eu starto o servidor DHCP, depois inicializa o Wi-Fi e depois crio as threads que vão ficar escutando quando alguém se conectar ao meu ESP e que vão ficar escutando a comunicação Wi-Fi, né, para tomar uma ação quando essa comunicação acontecer, certo? Então, em termos de ESP32, em geral, é isso que você faz, que você deve implementar para fazer a comunicação serial. Então, minha sugestão de atividades, agora que eu já falei da comunicação de todos os ESPs, postei o código aqui, primeira coisa, pegar o código e implementar, né? Escrever lá no seu VS Code ou na sua máquina Linux e, enfim, os programas que estão acima, certo? Agora, tentando fazer as suas variações. Se você se esforçar para fazer as suas variações, nos locais que eu já falei que são possíveis fazer variações, é importante para você dominar um pouco mais do seu código. Se quiser, você pode ir comentando algumas linhas para ver o que quebra no código. E muita coisa vai quebrar se você comentar praticamente qualquer uma dessas linhas aí. E aí você sente o programa para ver o que pode e o que não pode ser feito, certo? Então, algumas outras coisas que eu coloco, né, você pegar, por exemplo, comunicação, fiz alguma coisa com o motor, bota comunicação Wi-Fi. Então pega todos aqueles exemplos lá e começa a fazer a adaptação. Como é que eu faria para controlar o motor via Wi-Fi? Como é que eu faria para mandar uma informação para o LCD via Wi-Fi? Como é que eu faria para mandar alguma informação no display via Wi-Fi? Então como é que fica essa ideia, né? Aqui é uma atividade particular, que seria em relação ao pessoal que faz um robozinho de combate, que normalmente a gente sempre faz aqui, e faria digamos, a aplicação do ESP, né, adaptada para esse robô, que basicamente tem duas rodas e funciona com PWM basicamente. E tem um acionamento para arma, pelo menos uma arma. Então, a gente fica com essas atividades propostas, né, para vocês tentarem trabalhar. Eu sei que essa é do robô específico, mas pelo menos essas duas aqui são importantes que vocês tentem fazer, certo? Para poder ter domínio do conteúdo aí, certo? Então, é basicamente isso que a gente tem para esse conjunto de aulas sobre Wi-Fi. Aí a gente segue na próxima aula amadurecendo a Wi-Fi e essas formas de comunicação, certo? Então, até a próxima aula.